Gente, aqui, nada melhor que um exercício para a gente treinar o que nós falamos agora sobre classificação de mecanismos. Então, esse é o exercício 51 da lista, ele tem 4 divisões e eu quero classificar alguns mecanismos segundo a NBR 8400. Primeiro exercício quer saber qual a classificação do grupo do mecanismo de direção do guincho auxiliar. Percebam as palavras-chave. Estamos falando do mecanismo de direção do guincho auxiliar de uma ponte rolante de fundição, cujo tempo médio de funcionamento diário é de meio turno. Ou seja, essa informação que está ressaltada em vermelho, ela quer dizer justamente metade de um turno, ou seja, metade de 8 horas. Lembrando que um turno é uma definição que está no capítulo 3 da norma. E também diz que os elementos desse mecanismo estão sujeitos a solicitações reduzidas. A palavra solicitações reduzidas também é uma palavra-chave que vai nos ajudar a classificar o estado de solicitação dos mecanismos. De tal maneira que, se o tempo médio de funcionamento diário, estamos nos referindo a TM, é de 4 horas, portanto, eu classifico a classe de funcionamento como V2. Trazendo a tabela de estado de solicitação, essa informação solicitações reduzidas me permite concluir que eu tenho o estado de solicitação igual a 2. Usando a tabela de grupos de mecanismo, eu cruzo essas duas informações e constato que o mecanismo é 2M. Lembrando que eu sempre devo fazer a seguinte verificação. É um mecanismo que está sujeito a transporte de cargas químicas corrosivas em fusão ou é um mecanismo utilizado para a indústria siderúrgica? Não. Caso contrário, a gente teria que aumentar o grupo de 2M para 3M. O segundo exercício está interessado em descobrir qual que é o grupo do mecanismo de aperto da pinça estripadora de uma ponte rolante estripadora. Percebam que nesse caso, claramente, faltam dados precisos para que a gente possa identificar qual é a classe de funcionamento e qual que é o estado de solicitação, de tal maneira que nessas situações a gente tem que lançar a mão das tabelas de exemplos. E aí eu vou até o item onde eu encontro ponte rolante estripadora, está no item 7, e aí eu preciso entender que o mecanismo de aperto da pinça estripadora é o mecanismo P, essa é a legenda. De tal maneira que eu constato que é grupo 5M. Igualmente, devemos sempre fazer a verificação, não tem nenhuma indicação de serviço que nos levaria a classificar o grupo no grupo imediatamente superior. Então, passamos para o terceiro exercício, quer saber qual que é a classe de partida do motor elétrico do mecanismo de fechamento da caçamba, de um pórtico rolante com caçamba, que tem classe de funcionamento V2 e estado de solicitação 3. Notem que a gente tem todas as informações para classificar o funcionamento e o estado de solicitação. E eu uso a tabela de exemplos porque o objetivo aqui é descobrir qual é a classe de partida do motor elétrico. Então eu vou novamente identificar onde está esse mecanismo, que está no item 3 aqui. E aí eu vou descobrir que o mecanismo de fechamento da caçamba, de acordo com a legenda que eu apresentei nas aulas anteriores, é o mecanismo F. E aí eu consigo perceber que a classe de partida do motor elétrico que faz o acionamento desse mecanismo, a classe se encontra entre 300 e 600. E aí a gente conversou que sempre vamos escolher a amplitude máxima. E por fim, eu tenho o quarto subitem do exercício 51, pergunta qual o grupo do mecanismo de translação de uma ponte rolante de fundição que transporta materiais em fusão, cujos elementos estão submetidos a tempos sensivelmente iguais as solicitações reduzidas, médias e máximas, e sabendo que o tempo da duração total teórica da utilização é de 20 mil horas. E o item 4 desse exercício quer saber qual que é o grupo do mecanismo de translação de uma ponte rolante de fundição. Obviamente, uma ponte rolante de fundição transporta materiais em fusão, cujos elementos são submetidos a tempos sensivelmente iguais às solicitações reduzidas, médias e máximas, sabendo que a duração total teórica da utilização é de 20 mil horas, de tal maneira que a gente tem informações precisas. A gente usa a classe de funcionamento. Essa informação que está em verde se refere ao TD. Então eu tenho um TD de 20 mil horas. A gente sabe que 20 mil horas é um valor que se encontra nesse intervalo. Portanto, a gente vai pegar o intervalo superior, V4. Daí eu uso a tabela de estado de solicitação. Com esse texto que está marcado em vermelho, eu consigo classificar o estado de solicitação em estado 2. Eu chamo a tabela de classificação de mecanismos em grupo, cruzo essas duas informações, chego na informação de que ela é 4M, entretanto, por estar transportando materiais em fusão, eu tenho que obrigatoriamente classificar num grupo imediatamente superior. Então é isso aí. Dessa forma, a gente encerra a parte teórica e também fez um exercício relacionado à classificação de mecanismos
Eu recordo a vocês que a classificação dos mecanismos vai ser algo muito importante e vai servir para a gente resolver todos os outros exercícios que serão sempre calcados em, primeira coisa, identificar qual é o mecanismo, segunda coisa, classificar o grupo, porque todas as variáveis, tabelas, dependem da classificação dos grupos do mecanismo. Então, vamos para a próxima parte, que é solicitação de serem consideradas nos mecanismos.